Alguma vez parou para pensar como um simples aplicativo no celular conseguiu mudar de forma tão profunda o jeito como a gente se move pelas cidades? Pois é, nesta análise a gente vai fundo. Vamos dissecar a anatomia do sucesso da Uber e entender como uma ideia transformou não só o nosso comportamento, mas a própria paisagem das cidades. E olha, como muitas das grandes inovações, tudo começa com um problema bem simples. Imagine a cena. Uma noite fria com neve em Paris. Dois amigos, Travis Kalanick e Garrett Camp, simplesmente não conseguiam achar um táxi. Foi essa frustração, algo que tanta gente já sentiu, que acabou sendo a semente de uma verdadeira revolução na mobilidade global. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato para entender a genialidade da Uber. A verdadeira inovação não foi o carro, mas o alívio psicológico que o serviço trouxe. A empresa não inventou o transporte de passageiros, claro que não. Ela inventou a previsibilidade, eliminando aquela ansiedade universal de esperar por algo sem saber quando vai chegar. Para a gente entender de verdade a estratégia da Uber, vamos navegar pela jornada dela em 4 atos, quase como uma peça de teatro. A gente começa com a gênese, o sonho de elite, depois vem a antítese, a guerra nas ruas, em seguida a síntese, a maestria da psicologia do usuário e, por fim, a praxis, as lições que qualquer negócio pode aprender com eles. Então, vamos começar pelo começo. A gênese. A fase em que um serviço de luxo foi criado para resolver a dor de uma pequena elite. Vamos ver a ideia e as mentes por trás dela. O sucesso inicial da Uber, sem dúvida, pode ser creditado a essa combinação poderosa dos fundadores. De um lado, tínhamos o Travis Kalanick, o negociador implacável, aquele cara que já tinha visto tanto fracasso quanto o sucesso de perto. Do outro, Garrett Camp, o arquiteto visionário, focado em resolver problemas de logística super complexos. Essa dualidade, essa mistura de agressividade com visão, foi a grande força motriz da empresa no início. E a ambição inicial da empresa já estava ali, cravada no próprio nome. Uber, uma palavra alemã que significa acima de tudo ou superior, foi escolhida justamente para comunicar exclusividade. A meta era bem simples, fazer com que qualquer pessoa com um smartphone pudesse ter a sensação de ter um motorista particular. Basicamente, transformar um luxo de milionário numa experiência acessível. E acredite se quiser, a empresa foi lançada em São Francisco, lá em 2010, com apenas 3 carros. 3 carros pretos de luxo. O foco não era ser barato, de jeito nenhum, era exclusividade. Um serviço premium que se pedia com o toque de um botão. Mas é claro que esse sonho de elite não podia ficar numa bolha para sempre. Para crescer, a Uber teve que ir para o confronto. E isso nos leva direto para a segunda fase da nossa análise. Um período de expansão super agressiva que acabou gerando uma guerra total contra os sistemas de transporte que já existiam. Bem no centro da estratégia de expansão da Uber estava essa filosofia, ao mesmo tempo ousada e bem controversa. É melhor pedir perdão do que permissão. O que isso quer dizer? Em vez de lidar com toda a burocracia, eles simplesmente invadiam os mercados, lançando seus serviços em cidades super reguladas e já se preparando para a batalha tanto legal quanto pública, que com certeza viria depois. Foi, na prática, uma disrupção na base da força bruta. E essa linha do tempo aqui revela o custo altíssimo dessa estratégia agressiva. O resultado foi uma guerra de desgaste que durou anos, contra sindicatos de táxis, contra reguladores, uma guerra marcada por protestos violentos, batalhas nos tribunais pelo mundo todo, e a pressão foi tanta que acabou gerando uma crise de cultura interna que levou à mudança de liderança em 2017. A chegada do novo CEO, Dara Khosrowshahi, marcou uma virada de chave gigantesca. Aquela cultura de combate, de vencer a qualquer custo, foi trocada por um foco em respeitabilidade pública, em segurança e, claro, em um caminho claro para a lucratividade. O objetivo era bem definido: preparar a empresa para o seu IPO, a oferta pública inicial, ou seja, torná-la uma empresa de capital aberto, negociada na Bolsa de Valores. Depois de todo esse conflito, veio a síntese. Essa é a fase em que a Uber aperfeiçoou a sua principal vantagem psicológica, consolidando seu produto diretamente no cérebro de quem usava o serviço. A resposta para esse apelo quase viciante da Uber não está só na conveniência da tecnologia, não. A resposta está profundamente enraizada na neurociência. Para entender de verdade esse sucesso, a gente precisa olhar para como o serviço interage diretamente com a química do nosso cérebro. Pense bem na ansiedade de ficar numa esquina sem saber se ou quando um táxi vai aparecer. Essa incerteza inunda o cérebro com cortisol,
o famoso hormônio do estresse. A Uber, de forma genial, hackeou essa resposta primitiva. Ao dar um mapa em tempo real mostrando a localização exata do carro, ela trocou a incerteza pela certeza. Isso acalma o nosso sistema límbico e libera a serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. O tempo de espera pode até ser o mesmo, mas a experiência psicológica? Essa é completamente transformada. E não é só a química do cérebro. A Uber construiu confiança onde antes não existia nenhuma. O sistema de avaliação mútua, onde motoristas e passageiros se avaliam, criou uma forma muito engenhosa de policiamento social. Essa responsabilidade dos dois lados incentiva um comportamento melhor de todo mundo, criando um ciclo de feedback positivo que torna a interação toda mais segura e mais previsível. Certo. Então, como esses princípios todos podem ser aplicados de uma forma mais ampla? É exatamente aqui que o nosso estudo de caso sobre a Uber deixa de ser só uma história e se transforma num conjunto de ferramentas estratégicas que servem para praticamente qualquer negócio. Destiladas pelo professor Bruno Espanha, estas 4 lições mostram como a lógica da Uber pode ser adaptada. Primeiro, elimine a incerteza dando transparência. Segundo, facilite o pagamento para remover qualquer tipo de atrito na transação. Terceiro, use as avaliações para construir prova social e manter padrões altos. E, talvez o ponto mais importante de todos, identifique e resolva aquela dor, aquele problema irritante que uma indústria inteira já aceitou como se fosse normal. No final das contas, a grande lição é que a tecnologia de sucesso é aquela que se concentra em diminuir o atrito e aumentar a liberdade humana. A ferramenta em si é secundária. O objetivo final é sempre a experiência humana. Se você quer transformar seu negócio com estratégias testadas em grandes empresas e edificar sua carreira, torne-se agora um membro da comunidade Como Faz Isso em comofazIsso.com. Lá você terá acesso a conteúdos premium, mentorias e ferramentas exclusivas. Inscreva-se agora e assista aos outros episódios da série A Anatomia do Sucesso.